Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, então, nós vamos dar sequência ao vídeo anterior e vamos fazer exemplos sobre função composta e função inversa. Então, nesse exemplo aqui, número 3, vamos agora aqui pegar uma função com conjuntos diferentes, tá? Vamos pegar uma função que é de R em R+. R+ aqui, quando eu tiver um conjunto aqui com esse mais aqui, significa que eu vou estar considerando apenas os números reais positivos, tá? E o zero. É o conjunto que a gente chama de números reais não negativos, tá? Você exclui os negativos. É a função que associa a cada x real o seu quadrado, certo? Repare que essa função ela é uma função sobrejetiva, né? Porque para cada número positivo, né, que eu imaginar, existe sempre um outro número que é elevado ao quadrado dele, né? Basta eu tomar, por exemplo, a raiz quadrada desse número e aí eu vejo que realmente isso é verdade, ou seja, é uma função sobrejetiva. Porém, ela não é injetiva, por quê? Se você pegar, por exemplo, o número 4 ele é a imagem tanto de 2 como de menos 2, porque 2 ao quadrado dá 4 e menos 2 ao quadrado também dá 4. Ou seja, essa função ela é sobrejetiva, mas não é injetiva. Isso significa que ela possui inversa à direita, porém não possui inversa à esquerda, certo? Não possui inversa à esquerda. Por sinal, eu já tomei aqui a função g justamente como sendo a inversa à direita de f, certo? Então aqui nesse exemplo aqui a gente vai checar que g é o inverso à direita de f, né? De fato, então, a gente checa isso, né, da seguinte forma. Eu vou então fazer f composto com g. Perceba que é possível fazer f composto com g, uma vez que o contradomínio da minha função g é igual ao domínio da minha função f. Ou seja, eu estou satisfazendo a condição de que a imagem de g, né, está contido nos reais, que é o contradomínio da g, que por sua vez é o próprio domínio da minha função f. Então isso aqui implica, né, que existe a composição f com g, certo? Repare também que o contrário também é verdade, né? Também vai existir a g composto com f. Entretanto, vamos avaliar aqui primeiro a f composto com g. Então, f composto com g vai ser do domínio da g, que é de R+, né? No contradomínio da f, que também é R+, certo? Que associa a cada x a f composto com g aplicado em x. Que por definição é f aplicado em g de x, ok? Que por sua vez é f aplicado na raiz quadrada de x, né? Então é f da raiz quadrada de x, ok? E o que a função f faz? A função f eleva ao quadrado, né, o número que você colocou. Então, como você colocou aqui a raiz de x, então vai ser a raiz de x elevado ao quadrado. Você pode então cancelar a raiz com índice, isso aqui é simplesmente x. Ou seja, você concluiu que f composto com g de x é igual a x para todo x pertencente aos reais positivos. Então isso significa que a função f composto com g é a função identidade, ou seja, que g é uma inversa à direita de f, né? Como a gente já tinha observado, era esperado que existisse essa inversa, né? Justamente porque a f é sobrejetiva. Automaticamente, né, f também é uma inversa à esquerda de g, né? Isso é equivalente, né? Evidentemente, então, a gente também conclui que a g é uma função injetiva. Agora eu faço uma observação para o seguinte fato. Como eu disse, né, é possível a gente ter a composta g composto com f, né? G composto com f, que por sua vez vai ser de reais em reais, né? De reais em reais, ok? De reais em reais, certo? E mesmo sendo possível, né? Como a gente vai ver aqui, de fato, a gente não vai chegar na identidade, né? Por quê? Vamos ver. Se eu pegar aqui, então, x, né? Eu vou associar em g composto com f de x, que pela definição nada mais é do que g de f de x, certo?
f de x, como nós vimos, é x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser g de x ao quadrado. E aqui, muitas vezes, alguns alunos podem errar, porque o que vai acontecer aqui? Eu vou tirar a raiz quadrada do meu x ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado. Muitos alunos simplesmente vão e cancelam o x, né, o índice 2 com o índice da raiz quadrada. Isso está, em geral, errado. Por quê? Porque se eu não tiver a garantia de que x é positivo, eu vou estar colocando como resultado de uma raiz quadrada um número positivo, um número negativo. E isso a gente sabe que não existe, né? A raiz quadrada só está definida por números positivos e o resultado tem que ser também um número positivo. Como aqui eu estou com um número real arbitrário, o correto é tirar aqui o resultado em módulo, né? Então isso aqui é módulo de x, que em geral é diferente de x. Então, embora o g composto com f exista nesse caso, nesse exemplo, né? Perceba que eu não retornei na função identidade, eu retornei na função módulo de x. E por que eu não retornei na função identidade? Justamente porque a função g ela não é injetiva, né? E porque a função f porque a função g ela não é sobrejetiva e porque a função f ela não é injetiva, ou seja, a f não assume uma inversa à esquerda. Então, ao compor g composto com f, eu não iria chegar na identidade, justamente porque essa f ela não é injetiva, ou equivalentemente, porque essa g não é sobrejetiva. Tá ok? Muito bem. Então, vamos finalizar essa aula com o nosso último exemplo. Então, vamos agora aqui para o exemplo 4, um exemplo onde eu vou ter uma função que é uma bijeção, né? Portanto, vai ser uma função inversível. A minha função f ela é de n em inteiros, né, dos naturais dos inteiros, e que associa a cada n f de n uma função dada por duas sentenças, que é da seguinte forma: vai ser k menos 1, se n for da forma 2 vezes k menos 1, ou seja, se n for ímpar, né, uma vez que o k aqui varia dos naturais, percebe que se k é igual a 1, eu obtenho 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Se o k é igual a 2, 2 vezes 2 dá 4, menos 1 igual a 3. Se o k é igual a 3, 2 vezes 3, 6, menos 1 igual a 5. Então, perceba que quando o k varia nos números naturais, aqui eu obtenho todos os números ímpares, né? 1, 3, 5, por aí vai. Da mesma forma, se o n aqui é da forma 2k, ou seja, eu obtenho todos os números pares, né? 2, 4, 6, 8, por aí vai. Então, eu estou dizendo aqui o seguinte: se o n for ímpar, então a minha função, a imagem dela é k menos 1. Se o n for par, então a imagem dela é menos k. Certo? Para ficar mais claro, eu vou fazer aqui, então, um desenho onde a gente vai associar aqui os elementos desses dois conjuntos, tá? Eu vou pegar aqui, então, aqui nos números naturais, né? Eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Vou pegar aqui agora também nos inteiros, né? Eu vou pegar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Certo? Então, aqui vai ser a ação da nossa função f. Então, vamos ver como é que a gente vai relacionar aqui cada elemento. Vou só dar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, se eu tomar n igual a 1. Se eu tomo n igual a 1, então significa que eu estou escrevendo n como sendo 2 vezes 1 menos 1, né? Onde o k aqui é igual a 1. Se o k é igual a 1, então isso vai estar associado, isso implica que f de n vai ser igual a k, que é 1, menos 1, que é igual a 0. Então, a imagem do 1 é 0. Então, o 1 está associado com 0. Certo? Vou pegar o 3, né? n igual a 3. Se n igual a 3, então n é da forma 2 vezes 1, ou melhor, 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, menos 1. Ou seja, 4 menos 1, que é 3, correto? Então, isso significa que f de n, de acordo com a nossa primeira sentença, vai ser igual a k menos 1. Nosso k aqui que a gente pegou foi 2. Então, vai ser igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Ou seja, o 2 já está associado ao 1. Certo? Perceba que se eu for tomar agora, né, todos os ímpares, né, 5, 7, 9, eu vou estar associando a todos os números positivos. Né? Eu vou estar associando ao 0, ao 1, ao 2, quer ver? Eu vou pegar o 5, aqui eu coloquei o 2, né? Perdão, era o número 3, tá? Perceba que aqui eu vou pegar o número 5 e ele vai estar associado ao 2, né? Se eu tomo aqui n igual a 5, né? Vou colocar aqui desse ladinho, tá?
Se eu tomo aqui n igual a 5, n igual a 5 eu posso estar escrevendo como sendo n igual a 2 vezes 3 menos 1. Ou seja, o k é igual a 3. Se o k é igual a 3, isso implica que o f de n, né, que é o f de 5, né, é igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Certo? Ou seja, eu estou associando aqui ao 2. Então, perceba que peguei os números ímpares do conjunto dos números naturais, né? Peguei os números ímpares do conjunto dos números naturais e associei aos números positivos, né? Unido com zero. Né? A partir aqui do zero, eu estou associado com os números ímpares. Já os números negativos vai estar associado com os números pares. Né? Perceba que se eu faço aqui n igual a 2, n igual a 2, então significa que n é igual a 2 vezes 1, não é isso? 2 vezes 1. E aqui o meu k, ele é 1. Então, estou dessa forma aqui, né? 2k. Então, como o meu k é 1, isso aqui significa que o f de 2, né? O f de n, quando n igual a 2, é menos esse k, ou seja, menos 1. Então, eu estou associando o 2 ao menos 1. Da mesma forma, se você for fazer aqui com 4, né, você vai perceber que o 4, né, ele está associado ao menos 2. Ou seja, essa função f, ela associa cada natural ímpar aos números positivos ou zero, aqui nos inteiros, e cada natural par associa aos números negativos. Perceba que ela é uma função que vai ser tanto injetora como sobrejetora. Portanto, ela vai ser uma objeção, certo? Sendo assim, ela admite uma inversa. E aí eu deixo aqui como desafio aqui para os nossos alunos determinar qual é a expressão da função inversa da minha f. Né? Quem que seria, né, a expressão da minha f a menos 1? Esse aí é o desafio que eu vou deixar para vocês, tá ok? Então a gente se vê no próximo vídeo.